Fala galera, beleza? Professor Andres Martins aí, canal A Cabeça do Campeão. A gente vai aí para a segunda aula sobre a questão socioemocional, estrutura da emoção, né? Estrutura da emoção e tomada de decisão. Bem, depois que eu postei a primeira aula, a gente teve aí um número de engajamentos bacanas, aí visualizações, e a turma também, alguns começaram a me seguir no Instagram, perguntaram algumas coisas, né? Então assim, em resumo, eu sou treinador esportivo também, paralelo a essa função de professor de matérias como empreendedorismo, projeto de vida, matérias relacionadas à autoliderança, performance, alta performance, enfim, na parte de saúde, educação física. Dou aula no curso de educação física, sim, alguns perguntaram, né? Faço conteúdo também para a Faculdade de Educação Física e sim, eu sou treinador de alta performance, trabalhei com outras coisas também, tá? Nesse momento a gente está num processo para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio agora, tá bom? Algumas das aulas eu estou gravando, inclusive, para que os alunos tenham conteúdo comigo enquanto eu estiver lá em Tóquio, tá certo? E sim, uso muito essa questão de inteligência emocional, inteligência social, PNL, coaching, utilizo bastante isso. Agora a parte de neurociência, distúrbios diversos, até do sono, por exemplo, né, com os atletas e com os grupos que eu trabalho, sim, tá? E acredito que quando a gente está falando de alta performance, qualquer detalhe faz diferença, tá? Pode fazer diferença aí num resultado final, para ganhar ou perder um jogo, para ganhar ou perder uma partida, ok? Bem, seu canal é A Cabeça do Campeão, se inscreva no canal, ativa o sininho. A ideia, já conversei com alguns que me chamaram, a ideia aqui é deixar um conteúdo que agregue de fato valor para utilizar na vida. Eu gosto muito da parte do comportamento, eu gosto muito da neurociência, gosto muito da parte psicológica, mas eu gosto mais do comportamento, o que de fato influencia no comportamento, tá? Naquela primeira aula eu terminei falando sobre o anjinho bom e o anjinho mau, né? Não é bem essa a definição, tá? Mas eu queria explicar o processo químico. Há poucos dias atrás eu dei uma aula no colégio, estava falando sobre estrutura da emoção. Eu dei uma aula, eu mostrei um pequeno vídeo do Chaves, de 1 minuto e 35 segundos. Aquele vídeo clássico onde o Kikinho lá, segura, acontece toda uma cena e ele acaba segurando uma panela uma panela quente de macarrão ali que a dona Florinda coloca na mão dele. Quem aí é do meu tempo, eu tenho 38 anos, vai lembrar bem, a gente sabia quase todos os episódios do Chaves de cor, né? Eu mostrei aquele 1 minuto e 35, porque nesse 1 minuto e 35 acontecem várias tomadas de decisão, várias emoções diferentes em todos os personagens, no Chaves, no Kiko, na dona Florinda. Tá certo? Eu vou tentar deixar aqui nos comentários do YouTube o link desse vídeo. É 1 minuto e 35. Você vê a alternância de emoção fácil ali. Fácil. E do comportamento. Tá bem? Ok. Mas vamos pensar aqui na cena da mão queimando, tá bom? Então imagina assim, tu tá no almoção de domingo, tem lá um refratário de lasanha. Esse é até um exemplo que uma professora minha chamada Carla Tiepo utilizou, que eu adorei. E aí eu dei uma incrementada ainda, mas assim... você tá com um refratário de lasanha, tua mãe, tua avó fez um refratário de lasanha top, tá bem? Tu é novo ainda e tal, e tem lá aquele refratário de lasanha top. Ok, a tua mãe a vida inteira falou assim pra você, lembra lá, pra sempre a gente levar o prato até a panela, né? Porque vai derrubar, você vai pegar assim, vai derrubar, vai sujar, o risco, etc e tal. O outro volume é maior, você pode derrubar, atrapalhar, então prato até a panela. Só que você está empolgado, assistindo televisão, tá toda a família lá, etc e tal, e você teve a decisão de ir lá e pegar o refratário. E você vai lá e pega muito rápido, e quando você pega ele está muito quente, okay? E por alguma razão você não consegue imediatamente colocar de volta já numa atitude ali de reação motora, tá? Digamos até... reflexo não, vamos reação motora, tá bom? Automática. Mas beleza, o que acontece? Quando você pegou aquela bandeja quente, você tem toda a estrutura, né, do corpo, os seus neurotransmissores vão mandar essa informação lá para a sua estrutura responsável por tomada de decisão. Eu vou deixar popular, tá? De vez em quando eu acabo falando alguma coisa assim mais técnica, mas vai lá, a gente tem toda ali ínsula, nós temos a amígdala, nós temos o córtex pré-frontal, nós temos todas as estruturas ali que vão responsáveis pela tomada de decisão, a memória com o hipocampo, etc e tal. Beleza? Mas isso foi mandado para lá. Quando foi mandado para lá,
Quando isso é mandado para lá, o que acontece? A informação vai naquele anjinho bom, digamos assim, ou anjinho mau. A gente escolhe aí. Solta, tá quente, vai criar bolha. Solta isso, pelo amor de Deus. Vai criar bolha na tua mão, você tá queimando a mão, isso tá ruim, é dor. Pelo amor de Deus, solta isso, cara. Tá? Isso vai acontecer quando você vai sentir a temperatura daquela bandeja, ok? Só que como é que é feito isso? O que acontece de fato lá? A gente falando de neurociência, da parte química, tá falando da parte química. O que acontece lá? Cara, o que tá acontecendo lá, o seu sistema endócrino. Pausa rápida para os alunos e os menos familiarizados com o tema. Sistema endócrino, tá, turma? É aquele sistema de glândulas do nosso corpo, onde armazenam e produzem e dispersam aí na corrente sanguínea os hormônios, tá bem? Direto na corrente sanguínea. Então, o sistema endócrino são as glândulas. No cérebro, nós temos aí a hipófise e o hipotálamo, a glândula pineal, tá bem? Exercendo aí essas funções. Mais pra frente, a gente fala sobre estrutura cerebral, mas quando eu falar sistema endócrino, é disso que eu tô falando. Let's go. Ele tá soltando sódio. Sódio, isso mesmo, sódio. Falei isso mesmo que meus alunos falam. Sódio, professor, da tabela periódica? Sódio. Tá enchendo de sódio. Essa briga é química, sódio. Só que existe uma outra coisa que eu utilizo bastante no esporte, inclusive, e na alta performance, que é assim, existe o drive emocional. Existe o que antecede. Existem várias razões. Existem marcadores somáticos, que vai ser uma aula que eu vou colocar mais pra frente. Existe o drive emocional. O que é? Imagina o seguinte, que a tua vida inteira você escutou, desde pequenininho você foi educado, que se você pegar uma xícara de café quente, por exemplo, você tem que encontrar um lugar para guardar ela, mas você não pode soltar no chão. Por quê? Vai quebrar a xícara, você pode queimar o seu pé, você vai desperdiçar lá o café. Você, provavelmente, a sua mãe vai te fazer limpar, isso falando para o adolescente, você já mais velho que um dia foi adolescente, dono da casa, você vai limpar. E quando você é novo, que eu costumo falar para meus alunos, ainda é capaz da sua mãe te dar um safanão, colocar de castigo, enfim. Então, você possui uma memória ali que de tomada de decisão, que assim, eu não posso simplesmente soltar no chão a bandeja de lasanha. Por quê? Eu vou deixar a galera sem comida, eu vou quebrar, eu vou desperdiçar, eu não posso. Só que isso é um processo que antecede muitas vezes, a maioria das vezes, antecede a sua tomada de decisão consciente, que é o que você fez agora junto comigo. É muito rápido, você pegou e você não soltou de imediato, porque você já tem ali um marcador, um dispositivo, alguma coisa dizendo assim, olha, não solta, se soltar vai dar merda. É mais ou menos isso, ok? Só que na hora que você pega aquilo, como é que esse outro anjinho vai falar assim pra você, não solta, vai dar merda? É outro processo químico. O sistema endócrino vai soltar cloro mesmo. Então fica uma briga de sódio com cloro. Olha como eu falo que a questão emocional ela é química, ela é biológica. E aí, nesse caso, de você não soltar, no episódio do Kiko que eu mostrei para os alunos, o Kiko fica lá e não solta, tá certo? Ele fica lá segurando e não solta. Nesse caso, levando a sério esse episódio, o que aconteceria? O cloro ali ganhou do sódio, esse processo emocional ganhou, tem outras questões, tá? Mas vamos deixar de uma maneira bem prática para todo mundo entender, ganhou, porque ele não queria jogar. O que ele poderia fazer no episódio era rapidamente você encontrar um lugar para colocar, mas atirar no chão com tudo geralmente não é uma opção. Tá? Uma coisa muito mais grave talvez seria, já ali no que no popular a turma vai falar de reflexo, a gente chama de reação motora, você provavelmente com a dor talvez soltaria ali uma outra coisa, uma coisa mais grave, uma outra coisa em outro contexto. Agora, então você sempre vai perder, sempre esse cloro vai ganhar desse sódio, né? Essa questão. Não, por quê? Existe o drive emocional contrário. Então assim, como é que eu ganho dessa situação, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dar um outro exemplo que eu adoro utilizar. Se você, mulher que está assistindo o vídeo, ou você, marido, imagina a sua mulher, imagina a sua mãe, se você for jovem, é o seguinte, a pessoa, ela está fazendo um regime estético, tá bem? E um regime estético que não envolve uma patologia. O que acontece? Essa pessoa decide fazer um regime porque porque ela quer emagrecer um pouco, quer fazer academia, quer daqui a um tempo ir pra praia, tá perto do verão, aquele regime lá, tá bom? E ela tá levando a sério, ela tá fazendo ali uma dieta low carb, ela tá on, a mãe tá on ou o pai tá on aí nesse momento, tá fazendo essa dieta. Você
Você levou para casa um delicioso pudim de leite com brownie de chocolate embaixo e tudo que vocês... Imagina vocês, algo que vocês sabem que essa pessoa ama, tá bom? E você levou para casa. Você colocou em cima da mesa lá da sala e tu falou assim, ó, amor, ou tal, falou para a família inteira, trouxe bolo, tal, trouxe pudim. Essa pessoa pensa que é algo que essa pessoa gosta muito também, tá? Algo que ela fazia parte aí da vida dela. Ela passa, quando ela vê o pudim, quando você vê o pudim, aí vem um processo químico fenomenal, que é assim, é a questão da recompensa. Tá? Lembra da aula 1 lá, da recompensa de ganhar, ir pra Disney e tal, parará? Você ganhou ali, nessa hora, vai ser muita dopamina, a ponto de você começar a ativar a memória biológica que é assim, você chega a sentir o sabor, você chega a lembrar qual é o sabor, você chega o quê? A salivar. Você começa, é igual aquela imagem do Ratatouille, que ele come ali, vai lá para a infância, lembra desse filme? Os mais velhos vão lembrar comigo, ele vai lá para a infância. Chega a ativar, é desonesto o negócio, digamos assim, muito difícil, porque é uma tentação muito grande. Porque você chega a se imaginar comendo. E aí vem assim, come, vai lá, come, só um pouquinho, come a tentaçãozinha ali. Come, vai lá, não pegue nada. E logo em seguida você vai começar aquela tentação e aí vai vir outras coisas do gênero assim, você merece, você cuida pra caramba da família, trabalhou pra caramba, vai se privar disso. Isso é uma das delícias do mundo, comer é um dos prazeres do mundo, vai lá, come. Se essa razão, ela é estética, por exemplo, é uma razão assim, não muito forte, o que vai acontecer? A tendência é que você coma um pudim. E a partir do momento que você comeu aquele bolo ou aquele pudim, o negóo piora. Por quê? Você comeu uma vez, entra igual aquele filho, aquele adolescente, aquele cara rebelde, enfim. Aquela pessoa rebelde que está ali naquele momento, pô, perdido por um, perdido por mim. Por mil, ou já vou apanhar mesmo, vou ficar aqui até tarde. Tá? Então vai acontecer o quê? Pô, já comi, ou não é que vai acontecer. A gente sempre está falando de relevância estatística, tá bom? Os estudos mostram relevância estatística, a maior parte das pessoas, ok? Então o que vai acontecer ali? Essa pessoa vai ter a tendência a comer. A hora que ela comer, ela já fala assim, já comi mesmo, já furei a dieta e vai arrebentar aquele pudim. Beleza? Então assim, essa dopamina é impossível essa reação química, eu ganhar. Esse é o ponto. Não é impossível. Quando a gente está falando de inteligência emocional, e a gente vai falar mais pra frente sobre isso também no canal, é assim, a gente está falando de fato você ter formas, ancoragens, gatilhos, enfim, que você consiga ter essa luta em equilíbrio, tá? Nesse caso do pudim, se a razão pela qual essa pessoa estiver fazendo o regime for, por exemplo, uma patologia, uma doença com risco mesmo, então o médico chegou nela e falou assim, olha, se você não emagrecer X quilos, você vai ter tal consequência. Você vai ficar numa cama, você vai ficar inválida, você vai desenvolver tal patologia, você pode vir a óbito. E aí quando você chegou em casa, teve mais uma ancoragem emocional, teve mais uma coisa, que é seu filho, sua esposa, teu marido, enfim. Enfim, falando pra você, olha, você para de comer, você tem filho para criar. Você já teve uma série de ancoragens socioemocionais no sentido de que você precisa parar. Então, se você tem um drive emocional contrário forte o suficiente para combater, nessa situação, essa pessoa, mesmo vindo esse prazer, esse gosto, essa vontade, essa tentação de comer, se o que vai contrapor, o contrapeso, for algo também forte, que envolve muito a sua tomada de decisão, a sua personalidade, eu não posso, eu não vou, eu tenho minha família para cuidar, meu marido vai ter que perder o dia, me levar para o hospital, eu tenho meu filho, tenho um histórico familiar, minha mãe ou meu pai morreu por causa de tal situação, eu consigo combater de igual para igual e muitas vezes ganhar. Tem na época que eu fazia processos gerenciais, curso de administração, eu tive uma aula, essa parte já me encantava de comportamento humano, né? E eu não lembro o nome da psicóloga, eu acho que era Silvia, eu não lembro mesmo. E ela deu um exemplo que ela tratava algumas pessoas do AA, né? Dos Alcoólicos Anônimos. Uma das coisas que ela vinha fazendo era exatamente utilizar o driver emocional da família, para que o pai, no caso, conseguisse dia após dia não beber.
E uma das coisas que eles faziam era a esposa, os filhos, deixar cartinha para ele, recadinho de manhã, ó, papai te amo, vença mais um dia, lembra que você tem que cuidar de mim, tá? Era a esposa, mais um dia, era marcar, por exemplo, o tanto de tempo que ele estava sem beber, era fazer pequenas celebrações em relação a isso, tá? Ó, e esse processo eu faço muito no esporte, mas que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu faço muito, que é um pouco também na linha além do drive emocional, um pouco na linha de PNL também, tá? Para você ir fortalecendo isso dentro de você e você conseguir vencer essa tentação. Tá? Então o que acontece? Esse anjinho bom e anjinho mal também é um processo químico. E para você vencer, você também precisa desenvolver um marcador, um drive emocional que te dê chance de combater essa tentação. A gente costuma falar na periferia, né? Eu sou de periferia mesmo, de Guarulhos. E lá na periferia eu tinha um amigo que ele falava assim para mim, que todo mundo tem a sua biqueira, né? Cada um tem o seu ponto fraco, tem a sua droga, tem o seu claro que talvez você esteja pensando assim, eu não tenho nenhum. Mas assim, de grosso modo, cada um tem alguma coisa que você é mais suscetível. E se você, o primeiro passo é evitar. Não quero trair, não vou pra balada sozinho, solteiro, não quero beber, não vou estar no bar ou com companhias que vão me levar, não quero usar alguma substância ilegal, não vou estar junto desse grupo, enfim, evitar. Mas se eu não conseguir evitar, eu estou num ambiente que está me propiciando isso, eu não tenho como sair desse ambiente, uma das formas é conseguir ancorar, tá, algo emocional que seja tão forte ou que tenha condição de brigar com esse outro lado, que é o lado da recompensa e do prazer. Lembra, quando a gente quer muito uma coisa, a gente sempre vai, na teoria da mente, encontrar argumentos para justificar aquilo que a gente quer comer o pudim, ou quer tomar o álcool. Tá certo? Então, meus queridos, essa foi mais uma aula aí sobre toda essa questão de estrutura socioemocional, estrutura da emoção. A gente chegou a falar até um pouquinho sobre inteligência emocional já hoje, tá bem? E é isso, eu vou ver a temperatura de vocês. A minha é trazer um conteúdo bom que dê para ser usado no dia a dia. E, além disso, claro, vender palestra, vender curso, consultoria, ter lugar para trabalhar, a gente precisa sobreviver, tá certo? Então, sem hipocrisia nenhuma. Então, qualquer coisa, estamos aí, me sigam nas redes sociais, professorandrews.ceará. É isso, turma. Te interessa esse tipo de assunto? Se inscreve no canal, ativa o sininho e mantém contato comigo pelo Instagram, @professorandrews.ceará.